Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pós-jogo, né? Mais um duelo, mais um derby, mais um jogo dos Blues na temporada e mais uma derrota. O torcedor do Chelsea está vivendo entre aspas, inferno astral. Tottenham 2, Chelsea 0. Premier League 2022-2023, rodada 25. Domingo, 26 de fevereiro de 2023. Partida aconteceu às 10 horas e 30 minutos em Brasília, 13 horas e 30 minutos do Reino Unido. O Chelsea se manteve no meio da tabela, é o 10º colocado da Premier League. Já o Tottenham segue firme na zona de Champions League, é o 4º colocado e agora tem 14 pontos mais do que o histórico rival Blue. Tottenham 2, Chelsea 0. Gols de Skip aos 46 minutos, logo no início do segundo tempo, e Harry Kane aos 82. Stuart Atwell foi o árbitro e ele apitou. A Liga, a classificação atualizada está da seguinte maneira: Arsenal em primeiro, 57 pontos, Manchester City em segundo, 55. Manchester United, 49, Tottenham, 4º colocado, 45, Newcastle é o 5º com 41. Fulham, 39, em sexto, 7º Liverpool, 36, Brighton e Brentford, 8ª e 9ª posição com 35 pontos, Chelsea e Aston Villa, 10º e 11º, 31 pontos cada. 12º lugar, o Crystal Palace, 27, Nottingham Forest, 13º com 25 pontos. Leicester City, 14º, Wolverhampton, 15º, 24 pontos cada um. West Ham e Leeds United, 23 pontos, 16º e 17º. Na zona de rebaixamento para a Championship, 23-24. No momento, o 18º e primeiro a cair seria o Everton, 21 pontos. 19º, Bournemouth, também 21. E o último colocado, o Southampton, com 18 pontos. Sempre bom lembrar que desses 18 pontos conseguidos pela equipe do litoral inglês, 6 desses pontos foram adquiridos nas duas partidas contra o Chelsea Football Club, 2-1 no primeiro turno, ainda com Thomas Tuchel no comando, de virada, e 1-0 na rodada passada, com o Ward-Prowse cobrando falta no Stamford Bridge, decepcionando toda a torcida azul do Londrina. Os jogos da rodada 25 foi completada com Tottenham e Chelsea neste domingo 26. Na sexta-feira, o Fulham empatou com o Wolverhampton em casa, na sexta-feira, 24 de fevereiro, a abertura da rodada. No sábado, Everton perdeu em casa para o Aston Villa por 2-0, o Leicester também perdeu em casa para o Arsenal por 1-0, o West Ham goleou o Nottingham Forest no London Stadium por 4-0, Leeds United 1, Southampton 0, Bournemouth 1, Manchester City 4, teve gol aí do Erling Haaland, voltando a marcar e aumentando ainda mais a artilharia da Premier League. Crystal Palace e Liverpool empataram em 0-0 e fecharam a rodada de sábado. No domingo, apenas um jogo, Tottenham 2, Chelsea 0, no Tottenham Stadium, um tabu quebrado, iniciado no ano de 2020. 7 jogos no sábado, 1 no domingo. Lembrando ainda que teve um jogo adiado da rodada, Newcastle contra Brighton, jogo que seria no St. James Park, adiado porque o Newcastle esteve em Wembley para enfrentar o Manchester United na final da Copa da Liga Inglesa, e os Magpies, depois de
vários anos sem conquistar um troféu e também chegar em finais, continuarão na busca por uma taça esse novo Newcastle, essa turma de milionários. O Manchester United venceu por 2-0 em Wembley e conquistou a Copa da Liga Inglesa. Copa da Liga Inglesa essa que tinha o Chelsea como vice-campeão, quando perdeu para o Liverpool, né, após um empate em 0-0 e perdeu nos pênaltis na rodada passada. Os gols de Newcastle e Manchester United, United 2, Newcastle 0, Casemiro e Rashford. E Manchester United campeão. O histórico geral entre Spurs e Blues até o jogo deste 26 de fevereiro de 2023, na rodada 25 da Premier League, era agora, né? Está 175 jogos. Atualizados, 175 jogos, 77 vitórias do Chelsea, 42 empates e 56 vitórias do Tottenham. Na Premier League, agora 62 partidas, somadas 33 vitórias Blues, 21 empates e 8 vitórias. Em 30 anos, em 30 edições de Premier League, 8 vitórias do Tottenham Hotspur. 169 gols marcados, 110 do Chelsea, 59 gols marcados pelo Tottenham Hotspur. O histórico no Tottenham Stadium também, atualizado, agora 6 partidas, 4 vitórias Blues, 1 empate e 1 vitória dos anfitriões, o Tottenham. Desses 6 jogos, 4 vitórias, né? 4 jogos pela Premier League, 3 vitórias e 1 derrota, 1 empate, que aconteceu na Copa da Liga Inglesa e em 2020, uma derrota nos pênaltis, ainda quando José Mourinho era o treinador dos Blues. Os gols deste empate foram de Timo Werner e Lamela. 1 vitória na Premier League 22-23, 2-0 nesse 26 de fevereiro, com gols do Skip e do Kane. As equipes a campo, desfalques. O Tottenham teve desfalque além de jogadores, teve desfalque também de Antônio Conte. Quem comandou os Spurs na lateral do campo foi o auxiliar Christian Stellini. Equipes, escalações. O Tottenham foi a campo com Foster, Romero, Dyer e Lenglet. Emerson Royal, brasileiro, que foi o melhor, foi um grande destaque dos Spurs. O Skip, que fez um gol. Højbjerg, Davis, Kulusevski, Richarlison e Harry Kane, que foi o capitão. No banco, Austin, Tanganga, Sanches, Pedro Porro, que entrou no jogo, Sar Perisic, Danjuma, e Lucas e Heung-min Son, que também entrou na partida. O Antônio Conte, afastado, está em recuperação médica após uma cirurgia. O Chelsea, do Graham Potter, que segue muito criticado, foi ao campo do Tottenham Stadium com Kepa James, Thiago Silva, que foi o capitão. O Silva não durou muito no jogo, saiu contundido, deu seu lugar para o Wesley Fofana. Koulibaly, Tio, Enzo Fernandes e Ruben Loftus-Cheek. O Graham Potter apostando novamente no Loftus-Cheek na meia, fazendo dupla com o Enzo. Raheem Sterling, João Félix, Hakim Ziyech e Kai Havertz. No banco, Bettinelli, Badiashile, Wesley Fofana, que entrou, Gallagher, Mason Mount e Denis Zakaria, que também foram a campo, Madueke, Mudryk e Aubameyang. Mudryk e Aubameyang também entraram na partida. O Alba entrou, mas como sempre não acrescentou em nada. Quando eles entraram, a desvantagem dos Blues estavam bem complicada na partida. Teve desfalques dos dois times. O Tottenham não contou com o Sessegnon, que está com condição na coxa. O Bentancur, que vai ficar muito tempo afastado por causa de uma lesão no joelho. O Bissouma, com problemas no tornozelo. E o Hugo Lloris, o goleirão,
também afastado por causa de contusão no joelho, vai ficar um tempo fora. O Chelsea, só de registro, não contou com o Pulisic, que é uma pancada, o Kanté com a lesão na coxa, todos em recuperação, e o Mendy com a lesão no ombro. Pulisic e Kanté, previsão de retorno para o mês de março. O Mendy ainda não foi divulgado a data de retorno do goleirão senegalês dos Blues. Enfim, né? O primeiro tempo, o Chelsea até que começou no ataque, já começou querendo uma penalidade, né? O Sterling caiu na área, houve alguma reclamação, mas nem consulta houve, o jogo já seguiu. O Harry Kane, no início, era o homem a ser marcado e criou até uma ótima chance ali por volta de 10, 12 minutos. Foi a primeira grande chance do Tottenham, né? Relevante. Nesse mesmo lance aconteceu a contusão do Thiago Silva, porque ele acabou numa dividida, né? O Thiago se machucou. Ele até retornou para o jogo, mas não demorou muito, avisou que não podia continuar. Foi substituído, recebeu atendimento, voltou para o jogo, foi substituído. Entrou o Fofana. O Fofana que, depois de muito tempo afastado, pegou um bom ritmo de jogo. E vamos esperar para os próximos jogos aí, né? Tomara que o Thiago esteja apto, pelo menos para o jogo contra o Borussia Dortmund na Champions League no dia 7. O Todd Bowley estava no estádio e viu mais uma vez uma exibição insatisfatória dos Blues. Depois do Borussia Dortmund teve o jogo ruim contra o Southampton. Jogos contra o Tottenham, apesar do Tottenham respeitar muito o Chelsea, estava até acontecendo nesse derby. É impressionante como os caras respeitam a camisa azul, mas depois passou de um tempo, o bicho se amansou e o Tottenham acabou indo para cima. O Todd Bowley viu mais um resultado ruim. O Bowley que estava lá no Tottenham Stadium. Na sequência, teve um ataque dos Blues, uma finalização do John Felix, mas foi uma boa finalização, só que o Foster defendeu. Foster que substituiu o Hugo Lloris, goleirão campeão, goleirão francês, campeão do mundo na Rússia, vice-campeão no Catar, e está fora por contusão durante um tempo aí. O Tottenham, até esse momento, só aparecia no jogo com o Harry Kane. O Chelsea estava com uma marcação adiantada, lembrando que ainda estamos no primeiro tempo do derby, e estava pressionando a saída de bola nos Spurs. Estava assim, dando uma iludida legal no torcedor. Olha que era muita troca de passes dos Spurs no ataque. O Richarlison, apesar de não estar aparecendo muito no ataque em termos de finalizações, ele estava sendo bem solidário em termos de marcação e de posicionamento. Então, teve uma troca de passe do Tottenham, já uma boa jogada de ataque. O Richarlison passou a bola para o Højbjerg, que quando finalizou, acertou a trave do Kepa, teve até um leve desvio, foi uma bola rasteira, a bola entrando no cantinho. Se não tem o desvio do defensor Blue, por volta ali de 25, 26 minutos, estava quase se aproximando ali dos 30, poderia ter sido aberto o placar ali. O jogo estava bem movimentado e o destaque era o lateral esquerdo, o Emerson Royal, né, que quando estava aqui no Brasil jogou no Galo, no Clube Atlético Mineiro, foi vendido para o Barcelona, não chegou a atuar no time principal, era Barcelona, aí foi emprestado para um outro time da Espanha. Se deu bem, está lá no Tottenham, nessa temporada está sendo um destaque, um bom jogo. Emerson Royal, lateral, estava jogando muito bem, se juntou ao Harry Kane como um dos grandes destaques do jogo, junto com o zagueiro Romero,
junto com o zagueiro Romero do Tottenham, bem seguro, jogador argentino. Mesmo assim, poucas chances criadas no primeiro tempo. Só para se ter uma ideia, foram 3 chutes do Tottenham, 4 do Chelsea. Apenas uma finalização do gol, e essa foi do Chelsea. Para as estatísticas reais, né, oficiais, a bola na trave, a finalização que bateu na trave é considerado bola para fora do gol. Então o Tottenham praticamente foi registrado como sem finalizações certas no primeiro tempo. Mesmo assim, poucas chances criadas no derby. 3 do Tottenham, 4 do Chelsea, apenas uma certa. O Enzo e Loftus-Cheek, os dois volantes que o Potter colocou de início nesse meio, por estar com um jogo bem concentrado na região do meio campo, não avançaram muito. O Loftus-Cheek chegou a marcando, tentou a passada larga, mas não foi um grande destaque. O registro é que eles ficaram mais presos. E o João Félix, não se sabe, será que acabou, passou o encanto pelo João Félix das boas atuações? Vamos esperar nos próximos confrontos. O João Félix não criou muito no primeiro tempo. Não criou muito, não conseguiu chegar muito ao ataque, né? Teve o lance falado da finalização do Ben Foster, né? Reece James estava sendo uma opção muito utilizada para tentar atacar os Spurs, né? De positivo nesse primeiro tempo, nessa primeira etapa, estava sendo só o posicionamento da defesa do Blues, que quando o Tottenham conseguia encaixar algum tipo de contra-ataque, se posicionavam muito bem. Também as linhas de 4 que estavam com o Chilwell, o Badiashile, Chilwell, James, o Fofana e o Koulibaly. O Badiashile não entrou nessa partida, até foi para o aquecimento quando o Thiago Silva se machucou. O jogo estava embolado no meio campo, Havertz e Sterling invisíveis na primeira etapa, não se destacaram, foi uma partida bem abaixo deles. Não conseguiram, como pode dizer, dar trabalho para a defesa do Tottenham. Teve um bom ataque do Chelsea, foi iniciado pelo Ziyech. O Ziyech recebeu a bola pelo lado direito, deu uma bela de uma invertida. Lá do lado esquerdo, bem aberto, o Sterling conseguiu dominar a bola. Ele partiu, cortou para o meio e finalizou. Aí sim, para uma grande defesa do Foster, só que faltou o rebote. Se tivesse algum centroavante na área, o Chelsea abriria o placar naquela ocasião. O Sterling, que estava sumido, né, invisível, junto com o Havertz, teve essa boa chance, fazendo o Foster fazer uma grande defesa. Se tivesse um rebote, o Chelsea poderia ter aberto o placar. Poucas finalizações, e as melhores, né? A única bem relevante contada no primeiro tempo foi do Chelsea, mas num jogo de 7 chutes, de 7 finalizações no primeiro tempo, uma bem relevante do goleiro Foster fazendo a defesa, né? O Tottenham respeitou muito a camisa do Borussia de Londres. Os caras, eles atuam mesmo de uma maneira diferente quando o adversário é o Chelsea. É impressionante como em outros jogos não se vê assim. Só que chega uma hora que os caras têm que se apertar um pouco nessa crise que o Chelsea está vivendo. E nesse período danado de maus resultados, os caras em casa, né? A torcida nem estava tendo um papel muito relevante de fazer o time para cima, empolgar, não. Isso aconteceu mais na segunda etapa, quando saíram os gols, né? Teve confusão no final da partida, após era um lance que dava o Chelsea, o Tottenham roubou a bola,
teve uma falta cometida pelo Kai Havertz, aí depois nessa dividida a caída apareceu o Ziyech, teve confusão danada, empurrão, teve cartão amarelo, depois teve cartão vermelho para o Ziyech, que depois foi retirado, o jogo seguiu, o árbitro tomou uma decisão, depois foi no VAR, aí viu que o cartão vermelho que ele tinha dado para o Ziyech foi injusto, aí ficou só o amarelo mesmo, o Ziyech acabou continuando na partida. Já no período de acréscimos, final do primeiro tempo, sem gols, com uma bola na trave do Tottenham, uma defesa do Foster e com os Blues tendo criado a grande chance, né? A chance mais perigosa na partida onde a bola rolou, e a bola ficou circulando, muita troca de passe no setor de meio campo. 0-0. Até esse momento estava no lucro o Chelsea, né? Porque Chelsea, a gente sempre esperando que tirasse pontos do Tottenham nesse derby da rodada 25, porque não dá para esquecer o jogo da rodada 2, né? O 2-2, quando o Chelsea foi atrapalhado pela arbitragem, né? Foi injusto aquele resultado. Tottenham 0, Chelsea 0, intervalo. O que restava era a conversa do Graham Potter no segundo tempo, para ver se o Chelsea voltaria melhor. Lembrando que o Chelsea está com um histórico ruim de atuações no segundo tempo. Joga bem no primeiro, o que não foi muito o caso desse derby da rodada 25 da Premier League, e não voltou bem não para o segundo tempo. Quando a bola rolou, logo no primeiro minuto, primeiros segundos, já saiu o gol dos Spurs, gol do Skip, para euforia dos quase 60 mil torcedores dos Spurs que estavam no Tottenham Stadium. No primeiro minuto, finalização do Emerson Royal, o Kepa tinha feito a defesa até, parecia que estava seguro, só que o Enzo Fernandes foi mais precipitado, afastou a bola para fora da área, só que fora da área, nessa entrada, o Skip estava livre, finalizou de longe, chute forte, sem defesa, a bola teve um leve desvio, bola na rede, 1-0 Tottenham, explosão, êxtase, delírio, dá para nomear como quiser. Ficou muito feliz o torcedor do Tottenham. Estava vencendo o Chelsea em sua nova casa, né, no Tottenham Stadium, pela primeira vez desde 2020, quando jogaram pela primeira vez lá. Após o gol dos donos da casa, o derby continuou até movimentado, o Chelsea se abriu mais. Então o Graham Potter, né, esperou tomar um gol para mudar o time. Tirou o Loftus-Cheek e tirou o Ziyech. Mandou a campo Mason Mount e o Zakaria. O Zakaria não teve muita oportunidade no meio para fazer aquele jogo característico dele. Continuou marcando, mas não tinha espaço para o seu jogo de velocidade, os seus passes longos. O Mason Mount, sinceramente, total desinteresse na partida, não contribuiu em nada. Foi uma alteração feita protocolar, ele entrou, não se destacou, não ajudou o time em nada. O Chelsea foi ao ataque, insistindo, em finalizar de dentro da área. O Chelsea troca passes, chega, mas sempre ou é lateral da área e tenta dar aquele cruzamento, ele passe por cima, que a defesa corta, ou para entrar tem que finalizar para chegar dentro da pequena área, o que está sendo um grande erro. Nós deveria arriscar mais de longe. O gol do Tottenham aconteceu assim, Aí, pelo meio do caminho, a bola desvia, o Chelsea tem que chutar mais. O derby começou a entrar ali nas partes finais, nos seus minutos finais, e sabe aquela sensação de que mais uma derrota estava chegando? Estava se tornando realidade? Pois é. A torcida do Chelsea, vivendo esse inferno astral, entre aspas,
com as bruscas mudanças de comando e gestão. Já estava por volta de 80 minutos ali, faltava muito pouco, né? Pouco mais de 10 minutos para o jogo acabar, tinha acréscimo, mas isso num jogo de futebol é muito tempo. E estava 1-0, né? Só que não está funcionando, não deu liga. Para essa temporada, parece que a coisa não vai fluir, não. Quando virar, se fica aí o Graham Potter, se não troca o comando, dá para a gente começar a acreditar a partir com os jogadores dele, com o planejamento dele, que o Chelsea possa voltar aos trilhos, porque essa temporada não foi planejada pelo Graham Potter, né? Ele era treinador do Brighton. É a única defesa que dá para se fazer por ele, porque depois de todos esses jogos, com todos esses reforços chegando, não está se encaixando. O Potter, infelizmente, quando é mostrado na lateral do campo, em toda jogada que jogadores do Chelsea tentam fazer, se propõem a ele fazer e não dá certo, ele bate a palma de incentivo, mas a sensação que passa é que ele está batendo, está aplaudindo, mas é de nervoso, porque a situação está bem ruim. E o que estava ruim ficou pior, porque o Harry Kane, maior artilheiro dos Spurs, né, era o Jimmy Greaves, ex-Blue, e agora o Harry Kane. Aos 80 minutos, gol dos Spurs, gols do Kane, foi depois de um escanteio. O Son, o coreano, aliás, que tem um fã-clube, né, no Tottenham Stadium, que tinha muitos coreanos torcendo pelo Tottenham, torcendo pelo Son. E o coreano, o sul-coreano entrou, ele cobrou um escanteio, o Dyer subiu, desviou e o Kane sozinho ampliou. Os Spurs, então, 2-0, estavam vencendo o Chelsea em sua nova casa pela primeira vez. Tinha aí um tabu sem vencer. Não tinham conseguido ainda. O Potter, então, esperou tomar o 2-0 para fazer o quê? Alterar o time. Graham Potter colocou em campo Mykhailo Mudryk e Pierre-Emerick Aubameyang. No lugar do João Félix, que não contribuiu muito, apenas com aquela finalização do Foster, que o Foster defendeu no primeiro tempo, e tirou o Raheem Sterling também, que tentava se movimentar, mas não conseguia nenhum tipo de finalização, não conseguia produzir, não estava sendo positivo para o time, não, estava preso, estava sendo inutilizado junto com o Kai Havertz pela defesa dos Spurs. Saiu o Félix, saiu o Sterling, entrou o Mudryk e o Alba. Improvável algum resultado diferente com uma desvantagem tão grande de 2-0, né? Foi tarde as mudanças do Graham Potter. O Mykhailo Mudryk recebeu algumas bolas, mas só deu mesmo aquela boa impressão no jogo contra Liverpool. O que está aparecendo é que esses caras, eu perguntei mais antes, né, no início da nossa pós-jogo aqui da resenha, se acabou o encanto do João Félix, né? Parece que o Mykhailo Mudryk mesmo, com exceção da competição em que o Chelsea está vivo, que é a Liga dos Campeões da Europa, vai ter jogo contra o Borussia Dortmund, é jogador para um time mais arrumado na próxima temporada mesmo. O Chelsea concentrou muito do jogo pelo meio, pouco finalizou, continuou com aquela posse de bola, né? Aquelas são as estatísticas inúteis, e nem o último passe nesse jogo contra o Tottenham conseguiu errar. Porque tinha aquela crítica, né, que o Chelsea tem o domínio de bola, quando consegue alguma chance de criar alguma condição positiva, no último passe, na hora de tirar o 10, erra. Contra o Tottenham, nesse jogo do Tottenham Stadium, na rodada 25 da Premier League 22-23, nem isso, nem errar o último passe os Blues conseguiram contra os Spurs. Mais uma semana
mais uma rodada e o torcedor dos Blues sofrendo com a falta de bons resultados. Não se vence jogos sem marcar gols, né, meu caro treinador Graham Potter, meus caros jogadores craques Blues, não é? Não se vence jogos sem marcar, torcedor Blue. O Chelsea peca muito, é uma equipe inútil no objetivo principal do futebol, que é fazer balançar a rede do goleiro adversário. Caiu um tabu no Tottenham Stadium. Agora o Chelsea Football Club tem registrado uma derrota na história, lá no terreno do antigo White Hart Lane. Tottenham 2 gols de Skip e Harry Kane, Chelsea 0. Torcedor Blue, vamos para a próxima rodada 26. Adversário duro que nos venceu na rodada 3 fora, né, de Stamford Bridge, nos venceu por 3-0. É um jogo de mais um, de muita rivalidade e muita história. Na próxima rodada, 26, o Chelsea vai enfrentar o Leeds United em casa. O Leeds, que é mais um, que está aí brigando contra o rebaixamento na Championship. O último do rebaixamento foi o Southampton e nos venceu em casa. Que o Chelsea não perca para o Leeds em Stamford Bridge. Desde que o Leeds United retornou, ainda não conseguiu coisa boa contra os Blues em Londres. Conseguiu nessa temporada vencer na sua casa. Depois do jogo do Leeds, vem a grande decisão na Liga dos Campeões, também em casa, contra o Borussia Dortmund no jogo de volta das oitavas de final. E o Chelsea está em desvantagem, perdeu por 1-0. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, sempre lá no alto, com bons ou maus resultados. Valeu!